Bom que podemos estar reunidos mais uma vez para nos sentar à mesa do Senhor. Você sabe o que os discípulos fizeram? O que tiveram que fazer para ganhar o direito de sentar à mesa com o Senhor? Você sabe? Alguém sabe? Alguém arrisca? O que os discípulos tiveram que fazer para ganhar o direito de se assentar à mesa com o Senhor, de serem chamados? O que eles fizeram? O que eles tiveram que fazer? Olha o dele que sabe. Nada. Não tiveram que fazer nada. Santa Ceia, mesa da ceia, Jesus chamou aqueles que faziam parte do seu círculo íntimo. E esse círculo de amigos, de discípulos que foram convidados para estar à mesa do Senhor, não era um grupo perfeito. Não era um grupo perfeito. Haviam ali aqueles homens que estavam à mesa. Eram homens cheios de falhas. Homens cheios de falhas. Ali estava um que ia vender Jesus, que ia sair da ceia. Olha só. Ia sair da ceia e ia vender Jesus. Ia sair da ceia. Jesus, ele põe a mão para se servir da ceia, e Jesus diz para ele: o que você tem que fazer, vai e faça. Mas Jesus não negou a ceia para ele. Ali na ceia estava Pedro. Pedro naquele dia ouviu de Jesus assim: ó, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas Jesus não negou a ceia para Pedro. Ali havia um homem cheio de problema, mas Jesus não negou a ceia para nenhum deles. E eles não tiveram que fazer nada, eles simplesmente foram chamados por Jesus para estar à mesa, como eu e você. A ceia não é sobre o quanto eu pequei, o que eu fiz para me tornar digno. A ceia é uma expressão do amor de Cristo, que nos chama para sentar à mesa com Ele, mesmo nós sendo falhos. Ele nos convida a sentar com Ele e a comer com Ele. Não é porque nós fizemos alguma coisa, mas é porque Ele, por amor, nos chamou para sentar à mesa com Ele. E hoje nós, por amor, vamos nos servir da mesa do Senhor. Nenhum de nós tem ou recebeu de Deus o Pai a autoridade para dizer quem pode e quem não pode celebrar a ceia. Porque se fosse assim, nenhum de nós poderíamos. Nenhum de nós está devidamente pronto para sentar numa mesa em que Jesus está. Nenhum de nós tem condições de sentar à mesa num lugar aonde Jesus está, mas Ele nos chama. Amém? E já está fluindo aqui a coisa, vamos ver se eu chego até o final. Pai, nós colocamos em Tuas mãos essa noite. Nós queremos nos alimentar de Ti, Jesus. Nós queremos comer do Teu pão. Tu és o pão da vida. Queremos beber das Tuas águas. Queremos nos alimentar de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar dentro de nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fluir em nós. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, sair daqui dessa noite edificados em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra em Efésios 4, verso 11. Nós vamos ler depois até o verso 14. E a pergunta que eu quero fazer para você:
basta ser salvo? Ser salvo é o suficiente? O que você acha? Ser salvo é o suficiente? Basta? Para Deus isso chega? Sim ou não? Chega ou não chega? Quem acha que é sim, diz amém. Quem acha que é não, diz amém. Muito bem. Agora nós temos que entender por que nós pensamos que só ser salvo não é o suficiente. Só ser salvo não é o suficiente. A palavra de Deus, ela diz que a gente tem que saber explicar a nossa fé. A gente precisa saber explicar o que nós cremos. E a gente tem, nesses últimos domingos, eu acho que desde a última ceia, sim, desde a última ceia, nós mergulhamos num tema sobre eu fui salvo, e agora? E aí, ao longo do mês, nós recebemos palavra nos apontando como deve ser agora a minha nova vida com Cristo, como deve ser agora a minha conduta, o que Deus espera de mim, o que eu preciso fazer. Eu não vou mais continuar sendo o que eu era antes, porque agora o Espírito Santo vai ministrar na minha vida, o Espírito Santo vai trabalhar sobre mim, ele vai trabalhar meu caráter, ele vai trabalhar, a Bíblia chama isso de santificar o meu procedimento. As coisas da minha vida, elas não serão mais do que era antes. O Senhor vai santificar o meu procedimento. Mas, muito bem, sou salvo, fui salvo, estou sendo salvo. Eu fui salvo, estou sendo salvo, continuarei sendo salvo enquanto habitar nesse corpo. E se você não entendeu, você vai entender no decorrer da palavra dessa noite. Então nós vamos lá. Nós vamos até o 14. Ali está na nova tradução da linguagem de hoje. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Meu Jesus! Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então vamos lá. Fui salvo, encontrei a salvação, Jesus me resgatou. Nós iniciamos o que a palavra de Deus fala de um processo de santificação do nosso procedimento. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 ao 16 fala disso. Deus vai nos alinhando a nossa conduta, alinhando o nosso modo de vida. Vai acontecendo um processo de mudança de mente, uma mudança de mentalidade, e isso é uma mudança que precisa acontecer de dentro para fora, não é de fora para dentro. Como eu falei, a religião quer que a mulher se vista de um jeito, que o homem se vista de outro jeito, que a pessoa fale dessa forma, mas Deus quer que as coisas mudem de dentro para fora. Deus quer que as transformações aconteçam dentro de nós, e que aí de dentro de nós elas possam resplandecer fora, nos nossos atos, na nossa vida, no nosso cotidiano. E essas coisas, elas precisam fluir naturalmente. Elas precisam fluir naturalmente de nós. Então olha aí o que diz a palavra. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Ele fala sobre essa mudança. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento.
Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então fomos salvos, estamos sendo salvos. Deus continua procedendo a nossa salvação, porque quando nós nascemos, a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Cristo, acontece um nascimento. O nosso espírito, ele é vivificado, a vida de Deus entra em nós. E aí começa a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma, ela vai acontecendo todos os dias. Na quinta-feira, o Santo trouxe aqui a palavra, ele comentou sobre o quê? Que Deus espera que a gente todos os dias negue a si mesmo, tome a cruz, renuncie. E isso só vai acontecer se o Espírito Santo estiver se movendo na nossa vida. Porque viver o padrão de Deus, irmãos, é impossível viver o padrão de Deus na nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa própria capacidade. Somente se o Espírito de Deus se mover em nós. Então, todos os dias, nós vamos levando a nossa vontade para a cruz. Todos os dias nós vamos levando a nossa alma para a cruz. Todos os dias nós vamos levando o nosso próprio desejo para a cruz. Todos os dias nós temos que abandonar as nossas vontades e viver a vontade de Deus. Todos os dias é uma prática diária. Todos os dias você é tentado. Todos os dias você precisa negar a si mesmo. Todos os dias você tem que controlar as suas vontades. Todos os dias você tem que dominar a si mesmo. Todos os dias você tem que levar muitas coisas à cruz. Todos os dias talvez você tenha que exercitar o perdão. Todos os dias você tem que exercitar a misericórdia. Todos os dias você tem que exercitar a compaixão. Todos os dias você tem que olhar-se e entender o quanto eu preciso de Cristo, porque sem Cristo eu não consigo viver aquilo que Deus espera de mim. Isso todos os dias. E quando nós vivemos nesse corpo, nessa carne, vai ser assim. E isso só vai terminar o dia em que a gente morreu, muito bem, acabou, não vai ter mais alma para ser salva. Deus já realizou o que Ele podia realizar em vida, o quanto nós permitimos que Ele realizasse. E se Ele não terminou, vai ter um segundo tempo depois, onde Ele vai terminar, porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai concluir. Aí terminou, não temos mais que lidar com a nossa carne, não temos mais que lidar com o nosso desejo, não temos que lidar com os desejos corruptíveis da carne. Não há mais essa necessidade, mas enquanto nós vivermos, nós lidaremos com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, com os nossos desejos, com aquilo que pode nos impedir de viver o propósito de Deus. Às vezes, as pessoas, elas falam algumas coisas assim como se fosse verdade, como se fosse bíblico. Então eu vejo muitas pessoas dizendo assim: você tem que viver o sonho de Deus. Você tem que viver o sonho de Deus. Aí eu pergunto para você: Deus tem um sonho para você? Deus se move pelo quê, querido? Pelo que Deus se move? Pelo propósito. Deus se move pelo propósito. Eu posso ter muitos sonhos, mas Deus não tem um sonho para mim. Deus não fica lá assim, atirado no seu trono, pensando: seu Fernando, sonhando assim, pensando: o que eu vou fazer com o Fernando? Agora o Fernando inventou de fazer não sei o quê. O Fernando, não. Deus se move pelo propósito. A palavra de Deus é assim: o coração do homem faz muitos planos. O coração do homem projeta muitas coisas, mas o que prevalece é o quê? Quem sabe? A vontade do Senhor. Não é sonho, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é o que Deus quer. E se nessa rota, andando com Ele, eu sair do propósito, Ele vai estabelecer uma rota que vai me trazer de volta ao propósito. É só você olhar: pastor, mas não pode. Pode. Olha lá a história de Jonas. Jonas disse: Jonas, você vai lá? Tá bom, Senhor. Aí Jonas foi lá. Se você olhar no mapa de onde foi que Jonas foi, para onde Jonas foi e para onde ele tinha que ir, ele foi para o lado oposto.
Muito bem, Jonas, você vai para o lado oposto, beleza. É esse o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Vai para Nínive, Jonas. Aí Deus estabelece uma nova rota. Só que na rota que Deus estabeleceu, aí teve gente que teve prejuízo, as pessoas perderam mercadorias, quase morreram, ficaram desesperados. Aí Jonas pensa, não, eu tenho que ir para lá, mas eu não vou. Sabe o que vai acontecer? Eu vou pedir para eles me jogarem no mar, porque daí eu morro e pronto. Beleza, Jonas, vai lá, faz isso. Ora, se pode o ser humano escapar de Deus e do seu propósito. Aí Jonas convence aqueles homens a atirar no mar. Muito bem, vou me atirar no mar, agora eu morro aqui e acabou. Aí o que a palavra de Deus diz? Deus preparou um peixe e engoliu Jonas. E o Jonas ficou quanto tempo lá no ventre do peixe? Quanto tempo? 3 dias e 3. Você sabe que um dia perguntaram para Jesus, nós queremos um sinal. E ele diz assim, não vou dar outro sinal a não ser o do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites, daqui a pouco ele volta à vida. Daqui a pouco ele ressurge. Aí Jonas pensou, tá, agora acabou, morri, vou morrer aqui dentro. Não, você não pensa não que ele ficou sentadinho lá, descansando, com as pernas cruzadas, e agora vou descansar aqui até eu morrer. Não, irmão, não. Quando a Bíblia relata como foram os dias de Jonas no ventre do peixe, descasava, se enrolava no pescoço, ele faltava o ar, e aí Deus ia levando aos limites, e daqui a pouco ele andava. E aí, Jonas, vamos viver o propósito? Ah, então tá, vamos lá, vamos mais um round então. E assim foi, 3 dias. Aí no 3º dia, Jonas decide, não tem jeito, eu vou viver o propósito. Aí ele se rende diante de Deus, ele pede perdão ao Senhor, ele se arrepende, e aí Deus traz ele de volta. Para onde? Para o propósito. Porque não tem para onde a gente fugir. Quem entende muito bem disso, Davi escreve um salmo e diz assim, para onde eu fugirei? Para onde eu me ausentarei de ti? Se eu fizer uma cama lá no alto monte, lá o Senhor está. Se eu fizer um leito no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu me esconder nas trevas, lá o Senhor também está. Não há para onde fugir do Senhor, do seu propósito, do seu querer. Então, se alguém pensa assim, não, eu sei que o propósito é esse, mas eu não quero, você está louco? Deus o livre, não. Aí Deus vai estabelecendo novas rotas para te trazer o propósito. Essas rotas não são as mais fáceis, é o mais complicado. É mais ou menos assim, ou tu faz de jeito fácil, ou tu faz de jeito difícil, mas você vai fazer. Vai fazer. Aí, muito bem, foi salvo. Deus vai estabelecendo uma santificação do nosso procedimento. E agora, o que Ele quer comigo? O que Ele quer fazer na minha vida? Ele precisa agora... Não, Deus vai me deixar aqui, pastor, sabe por que eu fui salvo e não morri ainda? Porque podia acontecer o que aconteceu com aquele homem que estava ao lado da cruz. Ele está ali a poucos instantes de morrer, ele reconhece Jesus, reconhece que Ele é o Filho de Deus, reconhece que Ele é o Salvador, crê no Senhor Jesus, confessa que ele está crendo no Senhor Jesus, e Jesus dá a ele a salvação. Não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E muitas pessoas, elas fazem uma programação assim, ó, eu vou fazer o que eu quero, depois eu aceito Jesus. Só que às vezes esse depois pode não chegar. A pessoa pode pensar que haverá tempo e não há tempo. Essa madrugada, 2 jovens morreram. Nós estávamos vindo para cá, estavam retornando para cá, e no caminho morreram. Certamente havia muitos projetos para hoje, para amanhã, mas o dia não chegou a clarear para eles. Terminou no caminho. Então alguém pensa assim, não, eu vou fazer que nem aquele homem. Não, você não vai fazer, porque você não sabe quando você vai morrer. Ele sabia que dali a algum tempo, alguns minutos, ele ia morrer. Ele sabia que da cruz ninguém ia tirar ele. Ele sabia que estava sofrendo uma condenação, e dali ninguém ia tirar. Então por isso, para ele, isso serve. Mas se alguém quiser programar a vida, não, eu vou esperar.
Aí depois eu chego lá e eu me entrego. Esse depois pode não viver. Esse depois pode nunca chegar. Por isso que nós nos importamos em que melhor que uma pessoa seja salva do que ela seja curada de uma enfermidade. Porque ela pode perfeitamente ser curada de uma enfermidade, se levantar, virar as costas para Deus e viver o resto da vida como se Deus não existisse. Agora, a salvação é extremamente importante, mas não é o suficiente. Vamos fazer uma comparação. Se uma pessoa vai construir uma casa, decide construir um edifício, o que é mais importante para que esse edifício seja construído? O que se faz? A fundação, o alicerce. Então você coloca a fundação, você constrói uma fundação. A Bíblia diz que nós somos um edifício de Deus. A Bíblia diz que nós somos um templo. Então o fundamento acontece, o estabelecer o alicerce desse edifício acontece quando somos salvos, resgatados, lavados no sangue do Cordeiro, justificados, santificados. Enfim, Deus realiza toda aquela obra, somos salvos. Estabeleceu-se a fundação, estabeleceu-se um alicerce capaz de suportar o edifício que vai ser construído depois. Mas se eu construir apenas o fundamento, se eu construir apenas o alicerce e ir embora, aí eu chamo as pessoas para ver: olha aqui a minha casa, que linda a minha casa, olha que casa grande, olha que casa espaçosa, olha que linda essa casa que eu construí. A casa está pronta quando o alicerce foi colocado? Está pronta não, né? O que falta agora? Construir. Falta construir sobre esse fundamento. Falta edificar. O termo é esse, edificar, construir sobre esse fundamento. Então, Deus nos salva, mas agora Ele precisa construir sobre esse fundamento. E a responsabilidade de construir sobre esse fundamento, ela é muito nossa. É uma responsabilidade nossa de construir esse fundamento, com que material nós vamos construir, que material vai ser usado, como vai ser edificado, como vai ser feita essa construção e para que finalidade essa construção está sendo levantada. Então eu e você fomos salvos porque não, Deus me chamou porque eu vou ser um pregador. O desejo de Deus é que eu seja um pregador, o desejo de Deus é que eu seja um músico, o desejo de Deus é que eu faça isso, aquilo, aquele outro. Não, isso são serviços. Isso são serviços, isso são ministérios. Ministérios são serviços. Mas não é para isso que eu fui salvo. Faz parte, mas isso não é o ponto importante da minha vida agora, dessa vida que está sendo construída, dessa vida que está sendo edificada. Qual é essa finalidade pelo que eu fui salvo? Então lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele explica por que nós somos salvos. Então ele diz lá, Efésios 4:12, no 4:11 diz que Deus estabeleceu os profetas, são os ministérios, os pastores, os mestres, os evangelistas, os profetas, que são ministérios, que são serviços. Cada pessoa que foi lavada no sangue do Cordeiro recebe de Deus a habilitação, a capacidade para exercer um desses ministérios, para estar envolvido num desses serviços. Mas por quê? Aí diz o verso 12: e ele fez isso. Por que Deus deu os ministérios à igreja? Deus deu os ministérios à igreja ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Para que Deus nos deu a salvação e por que Ele usa pessoas através do ministério? Para preparar você, como cristão, para prestar um serviço a Deus com uma mentalidade de cristão, não com uma mentalidade mundana, não com uma mentalidade carnal, não com uma mentalidade adâmica,
Senhor do jeito que Ele quer, desde que a gente aprenda a exercer esse serviço. Porque se não for pela graça de Deus, nós não exercemos misericórdia. Se não for pela graça de Deus, nós não exercemos compaixão. Se não for pela graça de Deus, nós não temos amor pelo próximo. Não temos. Nós temos amor por nós mesmos. A coberta é pequena, a coberta é curta, primeiro eu me aqueço. Como é que é? O pirão é pouco, primeiro como eu. É por aí. Mas aí a compaixão nos ensina a dividir. A misericórdia nos ensina a olhar o outro, a entender a dor do outro. O amor de Cristo nos ensina a ver o que a gente não via antes. Aí a palavra de Deus então diz, por que nós somos salvos? Primeiro, Deus vai usar os ministérios para que nós sejamos aperfeiçoados para o serviço. Para que a gente possa fazer as coisas com a mentalidade de Cristo, não com a mentalidade humana e mundana. Para que Ele fez isso? Para que a gente seja edificado no corpo de Cristo. Então, por que nós nos reunimos aqui? Qual é a importância de nos reunirmos como igreja? Esse ambiente é um ambiente de pessoas perfeitas? Não. Eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. E é no congregar que Deus vai trabalhar a nossa vida. É no congregar que a gente vai aprender a ser paciente, que a gente vai aprender a exercer perdão. É no congregar que a gente vai entender a dificuldade do outro. É no congregar que a gente vai ver que existem pessoas de alto nível e tem pessoas que recém estão começando os primeiros passos. E aí a palavra de Deus diz que quem sabe muito tem que entender o que não sabe nada, o que está começando agora. É no convívio da congregação, na edificação do corpo, que Deus vai nos tratando, que Deus vai nos moldando. Não, eu não vou mais porque a pessoa me trata mal, a pessoa não me olha, a pessoa não me cumprimenta. Não vou mais. Mas é no congregar que essas coisas vão acontecendo. Mas se alguém fosse esperar assim, o pastor Fernando vai passar na rua, vai me ver, me cumprimentar, é muito complicado. Eu saio na rua com a pastora, ela diz, olha lá, não sei o que, olha lá, que casa lá. Eu disse, amor, eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo, eu não posso ficar vendo que a casa que foi construída, que foi pintada, que botaram janela, que botaram porta, que botaram não sei o quê. Eu estou dirigindo, se eu ficar olhando o que está na calçada, vai dar acidente. Não, mas olha ali, tal coisa. Não dá. Ou então a gente chega em casa e diz, tu viu tal coisa? Não vi, eu estou dirigindo. Então se alguém passar por mim na rua, o pastor passou por mim, não me viu, não me cumprimentou. É bem provável que eu não vi mesmo. Se eu tivesse visto, eu cumprimentava, mas não vi. E porque não vi, não cumprimentei. Agora você vai se azedar por causa disso? Não vou mais nada. Nós vamos entendendo que no convívio da vida da igreja, Deus vai trabalhando coisas na nossa vida. Deus vai trabalhando áreas da nossa vida. E aí você vai ter que aprender a ter paciência. Você vai ter que aprender isso na prática, no convívio da igreja. Outra coisa que é importante, por que Deus nos mantém aqui? Para que a gente alcance o pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que a gente conheça o Filho de Deus. Para que a gente cresça no conhecimento do Filho de Deus, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, se alimentando da palavra, daquilo que é servido na mesa daquele ambiente congregacional, conhecendo a Cristo, aprendendo quem é esse Cristo. Porque mais nós somos salvos. Aí a palavra de Deus ela vai falando de coisas que apontam para uma maturidade. Daí ela diz assim, para que alcancemos uma perfeita varonilidade
e a medida da estrutura, da estatura da plenitude de Cristo. Está falando de se tornar adulto, de se tornar maduro. E ele termina dizendo para que a gente deixe de ser menino, deixando de ser menino, que vai agitar para um lado, para o outro, e no fim não sabe direito o que está fazendo. Então a palavra de Deus está dizendo assim, ó, por que eu fui salvo? Por que Deus não me levou de uma vez? Eu fico aqui nessa terra, vivendo, sofrendo, não sei o quê, eu estou cansado dessa vida, por que Deus não me leva? Porque talvez você ainda não amadureceu o suficiente, não está na hora, você precisa crescer, você precisa deixar de ser menino. Essa semana ainda publiquei, o reino de Deus é um reino de pequenos e não de meninos. No reino de Deus ninguém é grandão, todo mundo é pequeno. O maior é Cristo, o resto é tudo pequeno. Porque a palavra de Deus, ela não quer que a gente continue sendo menino. O que é isso, pastor? O que é esse negócio de ser menino? Eu nem homem sou uma mulher. Ai, Jesus. Vamos lá. Deixar de ser menino significa ter maturidade espiritual, crescer espiritualmente. Eu vou lá em tal lugar, porque sexta-feira vai ser sexta-feira 13, diz que lá vai ter o Vale do Sal. Eu vou lá, eu vou andar nesse Vale do Sal, minha vida está carregada, vou lá. Deixa de ser menino. Eu vou porque vai ter uma campanha de quebra de maldição, e minha vida está, Deus, minha vida está atormentada, está carregada de maldição. Eu vou lá. Vou lá porque eu preciso quebrar essas maldições tudo aí, porque a minha família, eu não quero saber, minha família. E essas coisas estão aí na minha vida, me refletindo e tal. Aí a palavra diz, deixa de ser menino. Eu vou lá porque vai ser distribuído o óleo de Israel, a água do Rio Jordão, enfim, sei lá. Então, quando o menino é levado de um vento para o outro, não é conduzido pelo Espírito, não é guiado pelo Espírito, é guiado. Você sabia que o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado mais místico do Brasil inteiro? Você sabia? O Rio Grande do Sul é o pior estado para se plantar uma igreja. Você sabia disso? Você sabia que muitas igrejas, para aumentar a clientela, ela passa o mundo inteiro, a Bíblia não é aberta, não é lida. O mundo inteiro se reúne e a Bíblia não é lida para as pessoas não se espantar, porque elas têm medo do livro da capa preta. Você sabia que o Rio Grande do Sul é um dos piores lugares para se pregar o Evangelho? Porque as pessoas só querem o que é místico. Elas só querem, elas buscam, elas anseiam e elas procuram o que é místico. Se você olhar o mapa das religiões do Brasil, você vai olhar que no Rio Grande do Sul tem a maior quantidade de ocultismo do Brasil inteiro. Maior número, abertamente. Isso é aberto, é claro, é público. E pregar o Evangelho puro e simples num lugar assim, onde as pessoas querem o que é místico. Um certo pastor me perguntou: Fernando, você já é pastor há tanto tempo, você não é um macaco velho, você é um cara esperto, você é um cara inteligente, o que o povo gosta aqui em São Gabriel? Eu disse: você quer saber o que o povo gosta ou o que o povo precisa? Não, eu quero saber o que o povo gosta. Eu disse: depende do que você quer, do que você quer saber. Não, assim, numa igreja, o que tem que fazer para juntar o povo? Ele só juntar pessoas, você pode fazer algumas coisas. Agora depende de que tipo de pessoa você quer juntar e qual é a finalidade de você juntar essas pessoas. Aí conversa vai, conversa bem. Eu até já contei aqui um dia, disse assim: Fernando, tu é um cara muito inteligente. Sabe o que eu tinha que fazer, Fernando? Tu sabe
lidar com a internet, tu sabe lidar com essas coisas, com o YouTube, esse negócio, tu tinha que virar um astrólogo, Fernando. Tu tinha que botar umas roupas assim e tal, e aí falar umas coisas, botar umas luzes, botar assim uns incensos, botar umas coisas e fazer umas previsão. Cara, eu ia ganhar muito dinheiro. Eu disse, mesmo, isso não é minha onda, não me interessa, não. Isso realmente não me interessa. Por que Deus nos deixa aqui? Primeiro para nos forjar para o serviço. Mas o objetivo de Deus é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente alcance uma estatura de maturidade espiritual capaz de sermos igualados a Cristo. Porque a palavra diz ali, que a gente alcance a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que Deus vai nos tornar, que Deus vai fazer com que eu e você, comedores de feijão, com que a gente cresça e amadureça e tenha e alcance uma estatura de vida espiritual como a de Cristo? Tenha certeza, não é nos dando todas as coisas. A maior ferramenta que Deus vai usar para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer conhecer a Deus, para nos fazer andar com Deus, a maior ferramenta será qual? Quem é que sabe? Hã? Não, Cristo não é a ferramenta. Qual é a ferramenta? Que Ele vai pegar e dizer, agora eu tenho esse propósito aqui na vida do Fernando, eu vou botar ele em linha agora, eu vou usar tal coisa para trazer ele para onde eu quero. O que Deus vai usar? Hã? Ele vai usar o sofrimento. Sabe, irmãos, esses dias uma pessoa me chamou e disse, pastor, o senhor me ajuda? Eu preciso de dinheiro e tal, não sei o quê. Eu disse assim, filha, você está aí, foi mandado para esse lugar. Quem te mandou para ir? Então, você precisa entender uma coisa. Se Deus te mandou para ir, Ele tem um compromisso contigo. Olha só, Deus pegou Elias e disse assim, Elias, vai lá para o deserto, para a beira do rio. Você já viu isso? Deus disse, você vai para lá, fica lá, que eu vou te sustentar lá. Aí Elias foi. Ele ficou quase 3 anos lá, na beira do rio. E aí ele bebia a água do rio. E quem trazia o alimento para ele? Os corvos. Todo dia. O que ele trazia? Pão e carne. Todos os dias. Aí um dia parou. Acabou, secou o rio. Os corvos não vieram. E Elias ficou lá. O que ele vai fazer agora? Eu vou esperar. Deus me mandou eu vir. Então eu vou ficar até que Deus me diga que eu tenho que ir para outro lugar. Aí quando Deus, lá pelas tantas, Deus disse, agora você pega e vai para tal lugar. Ele teve que andar muitos quilômetros para chegar no lugar onde Deus mandou ele ir. Aí ele ficou lá, até que Deus disse, agora você volta. Eu disse para ela, filha, você tem que aprender o seguinte, o tempo que você perde caçando alguém na internet para te dar dinheiro, você vai no teu quarto e ora. Daí ela falou assim, não, você vai e ora. Porque vale mais tempo, vale mais para a tua vida você entrar no quarto e orar e falar com Deus, e chorar, e diante de Deus se derramar, e deixar Deus te dirigir, te conduzir, e Deus suprir o teu sustento, do que você ficar caçando na internet um pastor que você acha que tem dinheiro, para ele te dar dinheiro, e você comover ele por causa disso. Você tem que saber quem te mandou para lá. Ele disse assim, eu não te conheço, eu estou vendo você agora aqui pela internet. Eu não te mandei para ali. Quem te mandou foi uma denominação lá. Eles que têm compromisso contigo. Eu disse assim, eu estou com quase 60 anos e eu trabalho para me sustentar. Eu trabalho em 2 turnos diferentes, em coisas diferentes, para ter meu sustento. Porque eu aprendi lá quando eu tinha 19 anos, quando eu saí da minha casa. Saí de uma casa que eu era o filhinho da mamãe, era o amor da mamãe, onde era cuidado, tratado, a comidinha que eu queria, a coisa que eu gostava. E aí um dia Deus disse, agora tu vai, vaza. E aí eu fui, completando 19 anos,
faltando poucos dias para completar 19 anos, peguei minha maletinha, as coisas que eu comprei, botei numa sacola dessas grandes que tinha do correio, que era de carregar malote, enfiei minhas coisas ali, tudo que eu tinha estava ali dentro, roupa, cobertor, um único cobertor, livros, Bíblia, e tá, vou embora. Chego lá em setembro, aquele sol dos caramba, que tipo aqui, aí tá, bênção, maravilha, oh glória a Deus. Quando chegou o inverno, Santo Ângelo, que a torneira, que a água da torneira congelava. Quando chegou o inverno, irmãos, eu não tinha roupa de inverno, não para aquele frio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o meu pai, ô papai, me manda dinheiro. Nem telefone tinha, nem telefone tinha em casa para me mandar pedir dinheiro para o meu pai. Mas eu sabia de uma coisa, bom, eu fui porque Deus me mandou, então Deus vai ter que dar um jeito. Então eu orava, passava um frio, até hoje, no inverno, eu tenho pavor de frio. E aí, chegava à noite, pegava aquela mantinha fininha assim, me cobria com aquela mantinha, 3, 4 roupas, e passava a noite virando para um lado e para o outro, dizendo, ai Jesus, ai Senhor, o Senhor tem que prover, o Senhor me mandou para cá, eu não quero desistir, eu não vou embora, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que fazer alguma coisa, e foi, eu não sei quanto tempo foi, mas eu sei que eu passei frio. Aí um dia eu estou lá na igreja, e outra coisa, eu não vou chegar assim por olhando e dizer, vai, tá passando frio, você não tem lá uma roupa para mim? Não, acaba na minha. Deus tem que dar um jeito. Deus tem que resolver. É isso aí entre eu e ele. Muito bem. Um dia eu estou lá na igreja, daí tinha lá uma cantina que o pessoal preparava lanche e tal. Estou lá. E aí o pessoal me chamava de missionário. Ô missionário, aí as irmãs estavam lá, aquelas irmãs ponta de lança, aquelas irmãs que são para toda hora. Ela chegou para mim e disse assim, ô missionário, já estava aqueles frios já. Você tem roupa de inverno? Você tem cobertor? Eu disse, não. Aí eu disse, eu não ia perder a chance. Não tem. Você tem isso aqui? Não. Você tem um acolchoado? Não. Como é que você se vira nesse frio? Ah, eu faço assim, assim, assim. Ela disse, meu Deus. E não me disse mais nada. Ah, então tá. Daí eu fui atender meus compromissos, passou acho que, sei lá, uma semana. Aí elas me chamaram, ô missionário, vem cá. Aí o que elas fizeram? Elas se juntaram, tinha uma senhora que fazia acolchoado de lã, de carneiro. Mandaram fazer um acolchoado para mim, elas pagaram. E aí, isso aqui é para o senhor aqui, ó. Eu olhei aquele acolchoado assim, parecia que era um churrasco, uma coisa assim extraordinária daquilo. Já abracei aquilo, agradeci e tal. Aí outro irmão ficou sabendo, disse assim, vem cá, me levou na loja, até hoje eu me lembro, na casa dos gaúchos, me levou na casa dos gaúchos, me levou lá e disse assim, não, você pode ver para ele aí um bala, pode ver isso, aquilo, meia de lã, fez um pacotão lá, ele é pastor lá na igreja, pode abrir um carnê aí para ele, que ele vai pagar direitinho, eu sei que eu voltei com a casa sacolada para casa, nunca mais passei frio. Deus proveu. O que os cristãos fazem hoje? Precisa de dinheiro. Cristão precisa de dinheiro hoje. O que faz? Vai no banco, faz um financiamento, abre uma linha de crédito, precisa de dinheiro, vai lá no patrão, pede um adiantamento, faz, enfim, 500 coisas, menos orar. Aí Deus quer te ensinar alguma coisa, sabe o que Deus faz? Vamos cortar a linha de crédito. Não tem crédito, zerado agora. Você precisa de dinheiro, aí você tem que ir para onde? Não pode ir no banco. Não tem crédito. Ninguém vai te dar um pila, ninguém vai te dar um centavo. O que você tem que fazer então? Se você não tem crédito, você não tem um patrão para te dar um dinheiro, você não tem nada, ninguém para te dar um centavo, porque a Bíblia diz assim, ó, que quando Deus abre uma porta é uma maravilha, mas quando Ele fecha, querido, ninguém abre. Aí Deus vai fechando as portinhas. Banco, crédito, cartão de crédito, amigo, financeira, fecha tudo. Ele quer te ensinar. Aí você vai recorrer a quem? A quem você vai recorrer? Aí você vai ter que aprender a fazer o quê? A
Orar. Vai orar. Vai aprender a orar e a esperar. Orar e esperar em Deus. Quando Ele quiser, Ele vai responder se Ele quiser. Então eu já vivi situações assim, de ter que orar pelo mínimo, de ter que orar pela comida do dia, de ter que orar por uma roupa, de ter que orar por um calçado, de ter que orar para poder pagar a luz, para poder pagar a água, de ter que orar para coisas elementares. Porque Deus estava me ensinando a depender dEle. Ele estava me ensinando. Você vai ter que orar por isso. Já vivi a situação assim, ó. Vieram cortar minha luz, fiquei uma semana sem luz. Uma semana. Não tinha dinheiro. A família, e aí? Vamos orar e vamos esperar. Vamos pedir emprestado? Não vou pedir emprestado. Vamos pedir? Não vou pedir. Deus vai ter que prover. Deus vai ter que suprir. De alguma forma Ele vai suprir. E Ele supriu. No tempo dele, na hora dele. 6 dias sem luz. No verão. Os mosquitos devorando a gente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Amém. É assim que o Senhor quer. É assim que vai ser. Agora, nós cristãos amadurecemos mais com o sofrimento. Nós cristãos amadurecemos mais quando adoecemos. Sabe? Deus permite que você adoeça. E aí você, e agora? E agora? Não tem plano de saúde. Não tem para quem recorrer. Vai orar. Vai orar, irmão. Vai orar e Deus vai fazer. Vai fazer o que Ele quiser. Esses dias eu publiquei uma lembrança. Eu entrei no hospital com a terceira vértebra da coluna atrofiada. Eu entrei, não consegui me levantar. Entrei, o médico deu medicação, fez exame, foi lá, peguei o exame, levei na fisioterapia. Ele disse: o senhor tem que fazer fisioterapia. Cheguei lá, a mulher disse assim: olha, já era para o senhor. Terceira vértebra da coluna, o que você faz? Isso teu serviço. Eu faço limpeza, faço choque, eu faço roçada. Como é que o senhor faz? Eu faço assim, um dia, 2, termina tudo. Ela diz: o senhor nunca mais vai fazer isso. O senhor pode esquecer. A fisioterapia vai melhorar, mas o senhor pode esquecer. O senhor, isso aí não tem jeito, isso aí não tem cura. Amém, não tem cura. Amém. O que a gente vai fazer, irmão? Vai orar. Eu não vou ligar para alguém e chorar. O médico disse tal coisa. Eu não vou correr para alguém para lamentar o meu sofrimento, para lamentar a minha dor, para que alguém ouça aquilo e se compadeça de mim e faça alguma coisa por mim. Eu fui orar. Fui fazer a fisioterapia, mas com a palavra a sentença era: não tem cura. Amém. Não tem cura? Não tem. Então tá. Fui orando. Fui fazendo fisioterapia, fui orando, fui fazendo a fisioterapia. 3 meses depois, ela me disse: Sr. Fernando, o senhor pode começar a fazer o seu serviço lá, o senhor quer fazer lá na sua casa e tal. Eu comecei a fazer. A única coisa que ela me disse assim: o senhor não faça mais uma vez só. O senhor leva às vezes 2, 3 dias fazendo o seu serviço. Às vezes o pessoal brinca comigo: o pastor começa a roçar, leva uma semana. Amém. Eu posso levar a semana que eu for, mas eu estou fazendo. E finalmente, ela disse que não precisava mais, porque de alguma forma, aquilo que era incurável foi curado. Aquilo que não tinha cura, Deus curou. Mas o que eu aprendi no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento? A orar. O que eu aprendi quando eu não tinha dinheiro para comprar comida, quando eu não tinha condições? Nós ficamos, a minha casa ficou 1 ano e meio sem entrar no mercado e comprar comida. O que eu aprendi? A esperar em Deus. Não me revoltei. Esperei em Deus. Como é que Deus nos faz crescer? Deus permite, queridos, que situações nos levem a um amadurecimento.
Sabe, é como o seu filho, a sua filha, você dá tudo na mão, você faz tudo, aí dá o café, serve um prato de comida, aí você vê um prato de comida, eu vou arrumar a cama para minha filha, eu vou tudo na mão, tudo na boca. Essa criança nunca vai amadurecer, irmão. Cada idade pode assumir responsabilidades numa casa, arrumar a cama, juntar a roupa do banho, levar para botar no cesto, lavar uma louça, secar uma louça, fazer algum serviço em casa, ajudar, aprender a cozinhar, aprender a costurar, aprender a fazer alguma coisa, porque isso faz a gente amadurecer. Porque você, mãe e pai, você não vai cuidar dessa criança a vida inteira. Alguém, uma hora, você não vai estar lá para servir um pratinho, eu vou lá servir a comidinha para o meu filhinho, eu vou lá fazer o café dele, porque se eu não fizer, a mãe vai morrer de fome. Ensine, vai lá, hoje com micro-ondas, querido, não tem dificuldade. Eu lembro, sei lá que idade eu tinha, um dia o pai chamou nós 6, a grisada toda, a negrada toda, se chamou, vem cá. Todo dia ele levantava, ia lá buscar o pão, lá na mercearia, lá no negócio lá, buscava o pão, buscava o leite, preparava o café. Quando estava tudo pronto, ele chamava a gente. Daí um dia ele chamou nós e disse assim, ó, a partir, hoje foi o último café que eu servi para vocês, a partir de agora, é vocês são 6, vocês se resolvem aí, quem vai buscar o pão, quem vai ferver o leite, quem vai passar o café. Se vocês querem tomar café, vocês se resolvem entre vocês. O dinheiro está ali na mesa, vocês se viram. Ainda deixavam o dinheiro. Pior se ele nem dinheiro deixasse. E aí, querido, nós tivemos que se resolver. Quem vai fazer? A gente revezava. Um ia buscar o pão, o outro fervia o leite. E era leite fervido no fogão. Se Deus se virasse no fogão, já era, o pau comia. E assim a gente se virou. Nenhum morreu de fome, estou aqui forte e saudável. Vamos para a igreja, no final de semana vai ter reunião dos adolescentes. A mãe já começava dizendo, sexta-feira, vocês vão na reunião dos adolescentes amanhã, no sábado, vamos. Então, amanhã tem que lavar a casa. Ó, tem que escovar o chão, naquela época que o chão tinha que ser branco. Se vocês pegaram, não tinha cera, tinha que lavar com escova de aço, estava branquinho aquele chão sem escovar. Tem que escovar a casa comprida, maior que isso aqui. Vocês têm que escovar o chão, limpar a casa, lavar a roupa, cada um lava a sua roupa. E aí, se vocês quiserem para reunião de tarde, tem que ficar pronto, senão não vai. E aí nós tínhamos que se virar, ó. E a roupa era assim, lavou, não estende, eu quero ver primeiro. Aí a gente lavava, aí a mãe ia fazer fiscalização. Aí ela olhava assim, tá sujo. Jogava no chão, de terra. Tem que lavar de novo. Colarinho tá sujo. Tem que lavar de novo. É isso aqui, essa cueca era suja. E aí no fim, tudo tinha que lavar de novo. Tirar o barro e lavar de novo e ficar limpo, que ela olhasse se essa agora está limpa. Aí estendia lá, pronto, amém. Casa limpa, chão lavado, depois é a época de encerar. Aí era também, lavava, encerava, tudo, deixava tudo limpinho. Tá, agora vocês podem ir, amém, pode ir. O dia que eu saí para o ministério, irmão, e eu pude alugar uma casa, eu fazia minha comida, eu limpava minha casa, eu costurava minha roupa, eu não passei dificuldade. Porque as dificuldades nos ensinam a amadurecer. Se naturalmente a dificuldade nos ensina a amadurecer, espiritualmente também, querido. É no sofrimento que Deus vai nos fazer crescer. É no sofrimento que Deus está dizendo. Olha o que diz a palavra: orar sem cessar. Não é orar quando tem vontade, não é orar quando quer, não é orar quando está descansado, não é orar quando tudo está bem, não é orar quando tem dinheiro, não, ela diz orar sem cessar, está lá na Bíblia, mas você não ora. Aí Deus diz, vou te ensinar a orar. Vou te ensinar a orar. Você vai aprender a orar. O que eu preciso fazer para você aprender a orar? Deixa que eu vou levá-lo a uma condição em que ele vai ter que orar. A única saída vai ser a oração. E aí Deus nos leva. Mas o objetivo, o que é? Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente olhe a palavra, que a gente aprenda o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre
sustento, o que a palavra de Deus diz sobre provisão, o que a palavra de Deus diz sobre doenças, o que a palavra de Deus diz sobre casamento, o que a palavra de Deus diz sobre as situações que eu estou vivendo, como eu devo proceder. Eu preciso conhecer o meu Senhor, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso conhecer o que Ele está dizendo para mim, diante daquilo que eu preciso entender. Então, às vezes você gasta horas assistindo TV, horas mexendo no celular, horas fazendo não sei o que. Aí eu mando lá, assista essa mensagem aqui, passa 10 anos, eu pergunto, você assistiu a mensagem? Não. Você ouviu esse louvor aqui? Não. Você leu esse livro aqui? Não. Como que você vai crescer? Como que você vai se tornar maduro? Como que você vai crescer em Cristo? Como que você vai alcançar uma estatura, uma maturidade espiritual, para não ser um menino levado pelos ventos? Se você não busca a palavra, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não jejua, se você não faz as coisas elementares para a sua vida espiritual, se você não cultua, se você não congrega, como que você vai crescer? Não tem como crescer. Não tem como crescer. Então a palavra diz assim, ó, você precisa crescer. Você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa aprender. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer ao Senhor, você precisa amadurecer, você precisa deixar de ser menino, você precisa conhecer esse Deus que você diz que tanto ama, que você diz que tanto é apaixonado por Ele. Mas no reino de Deus, irmãos, não importa o que eu digo. No reino de Deus não importa se as minhas frases são de efeito, se as minhas publicações são importantes e de efeito e alcançam um grande engajamento. No reino de Deus vale o que eu vivo. Dia após dia é o meu estilo de vida que vale diante de Deus. É isso que Ele está olhando. É isso que Ele está vendo. Quanto de Cristo tem no meu procedimento diário? Quanto de Cristo tem no meu relacionamento com a minha família? Quanto de Cristo tem no meu procedimento como um profissional? Se o serviço que eu presto é de excelência ou não é? Se eu entendi que a palavra de Deus diz aquele que serve, sirva como ao Senhor. Esse cliente não presta, é mal pagador, é mentiroso, é enrolão, mas eu vou fazer um serviço de excelência, eu vou fazer o melhor, o que eu puder, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Essa piscina de Cristo, eu vou deixar ela brilhando, eu vou deixar ela tinindo, e a pessoa vai olhar e ela vai ver. A palavra de Deus diz assim, as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. E eu e você como cristão, nós temos que aprender a fazer as coisas com excelência, porque fazemos para Cristo, não é para a pessoa, não é porque o outro merece, e porque esse não merece, então esse que merece eu vou fazer o melhor, esse que não merece eu vou fazer meia boca. Eu vou fazer sempre o melhor, porque Deus está olhando como é o meu procedimento como filho de Deus, na sociedade, na direção, dirigindo a estrada, se eu sou aquele que baixa o vidro, se é aquele que xinga os outros, se é aquele que fica falando palavrão, enfim, se eu entro no comércio, qual é o meu procedimento? Se eu amadureci, e eu vou dizer para você, faz 11 anos que eu estou nessa caminhada de entendimento de reino de Deus. Meu Jesus, com certeza foram os 11 anos mais complicados da minha vida, onde Deus peneirou a minha vida, demoliu com a minha vida, acabou com a minha vida. Mas foi o tempo que eu mais conheci a Deus, que mais eu tenho conhecido ao Senhor. E se alguém me perguntar, você faria de novo?
Lá atrás, quando te fizeram uma proposta assim, você teria aceitado aquela proposta, você sabendo o que iria acontecer? Não. Mesmo sabendo. Mesmo sabendo as coisas que viriam pela frente. Eu não sabia. Elas foram chegando uma após outra. Muitos de vocês sabem. As pessoas me dizem, nós vamos expulsar ele da cidade. Nós vamos tirar ele daqui, ele não vai ficar. E a gente saber que existe um propósito. Eu estou que nem Elias. Eu fico em São Gabriel até que Deus diga saia. Enquanto Deus não disser saia, eu estou aqui. Enquanto Deus não soprar o vento para o outro lado, eu fico. Fico lutando tudo que eu puder. Vou gastar minha vida. Vou fazer tudo que eu puder. Vou continuar vivendo essa loucura que é o reino de Deus. Mas vou fazer. Porque Deus nos ensina a maturidade através do sofrimento. Por que Deus nos quer filhos maduros? Filhos guiados pelo Espírito Santo. Filhos dispostos a negar a si mesmo. Filhos dispostos a renunciar. Você sabe o que é renunciar? Renunciar não é eu dizer, eu não vou beber. Isso não é renunciar. Eu não vou pular o carnaval. Isso não é renunciar. Eu não vou lá no rodeio do Mercosul. Isso não é renunciar. Renunciar é você abrir mão daquilo que você tem direito. Porque você está abrindo mão daquilo que você tem direito em troca de alguma coisa que é mais importante do que aquilo que você tem direito. No caso, aquilo que é mais importante é Cristo. Então, renunciar a alguma coisa por causa de Cristo. Renunciar posição por causa de Cristo. Renunciar fama por causa de Cristo. Renunciar uma vida estabilizada por causa de Cristo. Renunciar coisas que todo mundo tem direito, mas que você está dizendo, eu abro mão disso porque eu quero chegar a Jesus. Você está entendendo? Pessoal, sábado à tarde podiam ficar em casa descansando. Vamos ficar em casa descansando. Mas aí a pessoa abre mão do seu descanso, merecido, depois de uma semana de trabalho. Porque existe algo maior. Existe algo mais valioso do que o descanso. Porque a palavra, ela olha para nós e ela diz assim, aqui não é o teu lugar de descanso. Você está entendendo? Amadurecemos, crescemos como filhos de Deus. Por isso que Deus não nos tira daqui. Porque Ele quer que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente chegue numa estatura espiritual. Muitos são como aquele homem que crê em Jesus na hora da morte. Agora, se você comparar aquele homem que crê em Jesus na hora da morte com o apóstolo Paulo, essa é uma pegadinha. Vamos ver se você cai ou não cai. Qual deles foi mais salvo? O homem que crê em Jesus na hora da morte, ou o apóstolo Paulo, o homem que trouxe, que ampliou o entendimento que Jesus trouxe? Quem foi mais salvo? Você não arrisca? Hã? Os dois foram igualmente salvos. Agora, qual dos dois alcançou maturidade na sua vida com Deus? O apóstolo Paulo. Sabe o que Deus quer para você? Deus não quer que você seja como aquele que apenas foi salvo. Amém.
quem foi salvo não vai ficar a eternidade queimando. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que você amadureça. Que você alimente pessoas com o entendimento que Deus tem te dado. Que você possa repartir as coisas que Deus tem te ensinado. Que as pessoas possam olhar para você e elas possam ver nas tuas atitudes algo que elas possam olhar e dizer: eu quero ser como essa pessoa. Não é o que se fala aqui no microfone, é o dia a dia. É o nosso dia a dia, andando com Cristo, olhando para Ele. E quando então Jesus nos chamar para frente, diante dele, sabe o que Ele vai procurar? Ele não vai querer saber se nós construímos uma arca, se nós gastamos tempo construindo, se nós investimos tempo nisso, se nós alimentamos tantas famílias, se nós socorremos famílias, se nós vestimos o necessitado, se nós socorremos a viúva, o órfão, se nós demos voz para quem não tem voz, se nós ouvimos quem não tem quem nos escute. Ele vai olhar para nós. Ele vai procurar quanto de Cristo tem em todas essas coisas que nós fizemos. Quanto de Cristo tem na nossa vida? Quanto de Cristo tem no nosso viver diário? Quanto de Cristo tem nas vezes em que vou lá treinar com os meninos e com as meninas? Quantas de Cristo tem nas vezes em que eu atendi um cliente? Quanto de Cristo tem nas coisas que eu fiz? Quanto de Cristo tem na forma que eu vivo a vida com a minha esposa, com as minhas filhas? Quanto de Cristo? Quanto dele foi construído em mim? E aí então, ele vai olhar e vai dizer: você merece uma recompensa. Mas mesmo sabendo que um dia haverá uma recompensa, nós não fazemos por recompensa. Nós não servimos por recompensa. Nós não servimos porque um dia Ele vai olhar e vai dizer alguma coisa. Porque nós servimos a Ele por amor. Por amor a Ele. Por amor a Ele. Vamos orar. Se você quiser ficar em pé. Oh, Pai, nós te adoramos, Jesus. Feche os seus olhos. Oh, Pai, nós te adoramos, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Oh, Pai, nós te adoramos. Feche os seus olhos. Deus, o Pai, quer que a gente se torne filhos maduros. Filhos que andam com Ele. Não porque Ele pode nos dar coisas, mas porque nós o amamos. Porque nós o amamos. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Comece a adorá-lo. Há um rio fluindo. Há um rio fluindo. Você pode adorá-lo.
Oh, Pai, que nós possamos te amar acima de todas as coisas. Ah, Senhor, que nosso amor por Ti seja tão grande, a ponto de vivermos a Tua palavra, de vivermos o Teu Evangelho. Oh, Pai, que nós possamos crescer e amadurecer em Ti, Senhor. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Oh, nós rendemos a nossa vontade a Ti, Senhor. Nós rendemos as nossas vontades a Ti, Senhor. Nós oramos, Pai, que a Tua vontade seja feita. Nós rendemos os nossos sonhos, as nossas paixões. Nós rendemos aquilo que almejamos, que ansiamos. Nós abrimos mãos, Senhor, em troca de Cristo. Que Ele seja o nosso deleite. Que Ele seja o nosso deleite, Senhor. Oh, Espírito Santo, que honra podemos nos sentar à mesa contigo nessa noite. Que honra podemos nos sentar à mesa contigo, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, nos faz entender, Senhor. Nos faz entender, Senhor. Nos faz compreender, Jesus. Oh, nós abrimos mãos, Senhor. Nós abrimos mãos, Senhor. Nós renunciamos. Tu és o nosso deleite, Jesus. Tu és o nosso deleite, Senhor. Oh, nós te amamos. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E só nos resta, Senhor. O Senhor se entregou por nós, só nos resta nos entregar por Ti, Senhor. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, ó Pai. Cheio. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos. Espírito Santo, ajuda-nos a amadurecer, ajuda-nos a crescer. Oh, Espírito Santo, que nós sejamos preparados para o serviço, que nós sejamos edificados no corpo, que nós sejamos, Senhor, que nós possamos alcançar uma estatura. Oh, que a gente deixe de ser menino, que a gente cresça em Ti, Senhor. Que a gente amadureça em Ti, Senhor. Oh, Senhor, ajusta o nosso foco, ajusta a nossa visão, ajusta os nossos olhos, ajusta o nosso caminho, nos leva ao propósito, nos conduz ao propósito, nos conduz ao propósito, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente se distraia. Não permita, Senhor, que a gente se distraia com outras coisas. Não, Senhor. Não, Pai, nós queremos estar focados no propósito, focados no Teu desejo, naquilo que o Senhor nos espera de nós. Que a gente cresça. Oh, que a gente cresça. Que a gente
coração faz muitos planos, o nosso coração almeja muitas coisas, mas o que prevalece é o teu propósito, o que prevalece é a tua vontade, que a tua vontade se cumpra em nós, Senhor. Oh Pai, cheia pará, e caberá, oh seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Se sujeite a Ele. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus. Se renda, se renda, se renda. Oh Espírito Santo, sopra o teu vento, leva-nos ao lugar, ao destino que o Senhor tem a nós, Senhor. Leva-nos ao propósito. A gente se distraia, não permita que a gente se distraia. Oh, chegará. Sim, ó Deus, sim, Espírito Santo, sim, Senhor. Oh, aleluia. Não há como viver o propósito, não há como viver o que Deus quer se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Não há como viver o propósito se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Jesus disse: Ele nos guiará, Ele nos ensinará, Ele nos ajudará, Ele nos guiará, Ele estará convosco, Ele estará convosco, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai fazer com que teu nome seja glorificado. Oh Jesus, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos do teu Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Beba da fonte, entre no rio, coma do pão, beba de Deus. Cheira mará. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chegará mará. Você foi chamado para ser um filho maduro, para você crescer diante do Senhor, para você amadurecer diante do Senhor. Deus espera, Deus trabalha para isso, para que você amadureça. Esse é o propósito, esse é o propósito, que você amadureça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, sim, Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Ei, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Isso precisa ser teu anseio. Isso precisa ser teu anseio. Mais perto
de ti. Vida que seja dor que me una a ti. Glória a Deus. Aleluia. Quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, em ti. Quanto de Cristo, quanto de Cristo tem na tua vida, quanto de Cristo tem em você. Aleluia. Vamos celebrar a ceia. Vamos celebrar a ceia. Aleluia. Todos nós vamos celebrar a ceia. Todos nós vamos comer do pão e beber do cálice. Aleluia. Você que está em casa, que vai celebrar a ceia, pegue o pão, pegue o suco, ou aquilo que você vai usar. Se não tem pão, pega uma bolacha. Se não tem bolacha, pega um biscoito. Se não tem biscoito, pega alguma coisa, substituir o pão. Se tem suco de uva, enfim. Nós vamos servir agora, vamos comer do pão e beber do cálice, onde fomos chamados para nos assentar com Ele. Fomos chamados a beber e a comer. Oh, aleluia. Você recebeu aí, tem um suco, embaixo tem um outro papel com o pão. Todos vamos participar. Você pode compartilhar da ceia com alguém que está perto de você. Se você quiser trocar de lugar para participar da ceia com alguém, faça isso agora. Fique à vontade. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abençoar. Pai, nós abençoamos agora este pão e este cálice, este suco que vamos participar. Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo recebe pão e recebe o suco, recebe o vinho, mas o nosso espírito recebe verdadeira carne e verdadeiro sangue. Nós abençoamos esses elementos agora. Ó Deus, que a tua vida venha sobre nós, que a nossa fé seja fortalecida em ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você vai compartilhar com alguém, ofereça o pão primeiro, sirva o pão. Você vai entregar o seu pão e a pessoa vai entregar para você o pão que ela tem. Glória a Deus. Depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice, ele abençoou o cálice e disse: isto é o meu sangue. Este é o sangue da nova aliança. Então você pode beber do cálice, ofereça para a pessoa que está compartilhando da ceia contigo. Oh, aleluia. Dê a mão para as pessoas da sua família.
E você vai orar agora, você vai agradecer ao Senhor como família. Que a sua família seja uma família profética, uma família que ora, uma família que busca o Senhor. A palavra diz: o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Uma família que está alicerçada no Senhor, ela está apta a vencer, a enfrentar as batalhas, amparado por Cristo, amparados pelo Senhor, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pai, abençoa essa família, abençoa esse lar, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite celebrando a ceia do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por podermos assentar à mesa contigo. Com todo o nosso pecado e nossa falha, o Senhor nos convida a nos assentar contigo. Que essa casa, essa família possa viver a verdade de Deus. Que haja perdão nessa casa, que haja misericórdia nessa casa, que haja compaixão nessa casa, que haja paz nessa casa, que haja cura nessa casa, que haja salvação nessa casa. Senhor, abençoe esse lar, que a tua vontade venha sobre essa casa, que o teu reino venha sobre essa casa. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus.